Oi, gente! Hoje vamos falar sobre a trilogia de Príncipe Cruel. Aí eu já separei um vídeo só pra falar sobre os três, porque realmente ficar falando de um em um vai ficar difícil. Vamos iniciar como sempre, pedindo pra vocês se inscreverem, comentarem, compartilharem o vídeo e darem um like, tudo isso que vocês já sabem. Me sigam nas minhas outras redes sociais, que também sempre ficam linkadas aqui embaixo. E também, essa é apenas a minha opinião, não significa que você precisa concordar com tudo que eu falo, mas se for pra falar alguma coisa nos comentários, por favor, faça isso com respeito. Então, Príncipe Cruel. A minha história com Príncipe Cruel é bem engraçada, na verdade. Porque eu ganhei o primeiro livro de presente da minha amiga da faculdade. E aí eu li o livro, eu não gostei. E aí eu não comprei os outros pra ler. Eu simplesmente falei, e depois eu leio. E aí eu nunca mais eu li. Então eu fiquei bons 3 anos sem ler esse livro. E aí quando eu decidi que eu ia ler o resto, aí eu comprei os outros livros. Na verdade eu inclusive ganhei os outros livros também do meu namorado. E aí eu decidi que eu ia ler todos de uma vez, mesmo que eu não quisesse, mesmo que eu não tivesse gostado da primeira história. Então, uma das coisas interessantes que eu acho em questão de livro é que quando você relê os livros, principalmente os que você não gostou, depois de um certo período de tempo, assim, eu acho que você troca um pouco a sua percepção, principalmente porque você evoluiu de certa forma. É aquilo que a gente fala, né? A gente não é a mesma pessoa de ontem, a gente vai evoluindo conforme o tempo vai passando. E se passaram 3 anos de que eu li essa história, então eu realmente pensei que valia a pena eu reler o livro. E mesmo que eu não gostasse, pelo menos ia ser mais uma história que eu ia me envolver. E se você tiver afim também, porque se você não tiver afim, não vale a pena você se forçar a ler um livro, uma história que você não quer. Então eu decidi que eu ia ler Príncipe Cruel porque eu queria. Então, porque eu também não lembrava de nada. Eu odiei tanto esse livro que eu simplesmente apaguei tudo da minha cabeça sobre ele. E eu também percebi que muitas das coisas que tinham acontecido nesse livro, provavelmente eu não tinha entendido na época. Sabe quando você lê o livro sem muita vontade, aí você vai passando as páginas, você vai lendo, se perde um pouco, mas não quer voltar pra reler? Eu acho que eu tava lendo meio nessa, porque eu sei que quando eu tinha terminado o livro naquela época, eu não tinha gostado porque um dos motivos era que eu não tinha entendido nada do que tinha acontecido. Mas dessa vez eu prestei atenção, e juro que prestei muita atenção, e agora eu gostei, mas nem tanto, não mudo tanto a minha opinião. Porque assim, o livro de Príncipe Cruel, ele é bom, só que ele não é o mais interessante do mundo, na minha opinião. Eu não sei dizer exatamente o que nesse livro não consegue me prender, neste livro especificamente, do primeiro que a gente tá falando, mas desde o início eu leio forçadamente. Então eu começo os capítulos eu fico, tá acontecendo isso, aí vai desenvolvendo, tá desenvolvendo, mas a cada capítulo que passa é um suspiro que eu dou tão grande que eu fico, meu Deus, eu só preciso acabar esse primeiro livro pra ler os outros 2 livros que eu não sei de nada da história e que provavelmente eu vou gostar. Se Deus quiser, eu vou gostar. Então, chegou no final do livro, quando eu acabei esse, inclusive, eu não queria ler o próximo. E eu não sei dizer que me fazia não gostar, porque não é escrita. A escrita não é de todo ruim. Assim, eu acho que tem alguma coisa na escrita que não me envolve, mas ela é boa. Ela é muito boa, na verdade. E uma das coisas que eu mais gosto nessa escrita dessa autora, da Holly Black, é que faz com que você realmente sinta as emoções dos personagens e das coisas que estão acontecendo. Então, quando ela está sofrendo bullying, quando a Judy está sofrendo bullying, a irmã dela, você fica com um ódio tão grande, porque assim, eu fiquei com uma raiva tão grande que eu tinha que suspirar, eu tinha que respirar muito, muito fundo, sim, porque a raiva me subia como se tivesse sendo eu a vítima. Uma das coisas que eu também não gostei desse livro foi o início dele, porque a gente tem uma introdução da vida da personagem de quando ela ainda é muito nova, do que aconteceu pra ela ir pro mundo das fadas, porque a protagonista é uma humana que vive junto com outras fadas. Porém, eu acho que tudo ficou muito apressado de certa forma. No final, elas simplesmente decidiram que, tudo bem, vamos seguir o assassino da minha mãe então pro mundo das fadas. Mesmo pra crianças, não faz tanto sentido assim, porque elas tinham uma irmã mais velha, que era a irmã mais velha, que era uma fada, que poderia muito bem ter corrido com elas, tentado fugir, tentado enfrentar, e mesmo assim elas decidiram que não, a melhor opção realmente era ir com eles. Sendo que para uma criança, normalmente, assim, acredito que ela não aceitaria isso numa boa, né? Pelo menos elas seriam levadas, no mínimo. Mas eu acho que a autora fez isso mais pra seguir a história de uma vez, porque essa não é a história real, assim, que a gente tá seguindo, né? Isso é pra entender o passado da protagonista, mas a gente segue uma história a partir do momento em que ela tem 16, 17 anos. De resto, eu acho até legal, na verdade. Eu acho que essa construção é boa. As etapas do que vai acontecendo é muito, muito legal
legal, assim, são ideias muito boas. Eu acho que, inclusive, foge um pouco daquilo que daquilo que eu leio, geralmente, em romantasias. E outra coisa que eu parei pra perceber é que este livro, apesar dele ser uma romantasia de certa forma, ele é sabor romance, porque ele não tem tanto romance assim. Essa parada mais da alta fantasia, né? O que é interessante, porque eu não sou tão fã da parte dos romances dentro dos livros de fantasia, justamente porque parece que pega muito espaço daquilo que poderia estar sendo desenvolvido da fantasia. E eu acho que é muito importante em livros de fantasia você fazer isso, porque é muita coisa pra se fazer. É um mundo totalmente diferente à parte, que tem tanta coisa pra ser desenvolvida e apresentada pro leitor, que aí você coloca um romance no meio que não fica bom, geralmente, que é o que eu geralmente critico nas romantasias que eu leio. Eu também acho que, o título ele é autoexplicativo, né? Então, você realmente fica com raiva no início do príncipe, você entende que ele é cruel, aí depois vem uma redenção, onde você entende que ele não é assim porque ele quer, bem entre aspas. Eu gosto da construção das fadas, inclusive, falando nisso, eu gosto muito que as fadas não podem mentir, tudo isso, porque é uma parada que, tudo bem, é usada em outras obras, mas que não é tão aprofundada, não é tão utilizada, sabe? Que eu achei muito interessante aqui. Então, essa parada das charadas, onde o próprio leitor fica procurando alguma coisa, sabe? Eu fiquei caçando o tempo inteiro pra ver, essa fala realmente é isso que ela quer dizer ou tem alguma coisa a mais? Eu tava tentando realmente me comportar como uma fada. Eu também gosto muito dos plots, eu gosto muito dos personagens criados, todos eles. O Loki é o meu preferido. E eu posso dizer que o Loki é meu preferido, mas porque ele é o agente do caos, né? Eu acho que é por isso que todo mundo gosta dele. Quer dizer, nem todo mundo, né? Mas enfim, eu acho que eu especificamente gosto dele por causa disso, porque as coisas acontecem no livro também por conta dele. E eu acho que no fim foi tudo uma grande jogada de mestre. Esse livro, ele é muito mais sobre política, sobre diplomacia, sobre conversas e jogos, assim, estratégias por trás, sabe? Que não vão tanto pra batalha, tanto pro físico. Eu acho que é isso que é legal nesse livro, porque ele faz você pensar qual é a melhor estratégia. Ela realmente tá indo pra um lado certo, ela não tá. Então, eu acho que no final foi uma jogada de mestre tão grande que ela fez, que eu realmente fiquei muito, muito impressionada. Eu lembrava do que ia acontecer, mas eu não lembrava dos detalhes de como isso tinha acontecido. Então, sim, eu fiquei impressionada da mesma forma, porque eu tava lendo com um novo olhar, digamos assim. Eu acho que, no geral, esse é um bom livro. Eu tenho que recomendar ele pra vocês lerem essa série, porque sim, essa série me surpreendeu porque ela é boa, mas ao mesmo tempo já vá sabendo que talvez você fique entediado no início, e aí no final, assim, você começa a perceber as coisas, você fica, realmente, talvez eu goste dessa história, talvez ela faça sentido. E mais uma coisa, eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, não sei se eu tô interpretando errado, porque agora eu tô achando que sim. Depois que eu li esse livro e eu não gostei, muitas coisas apareceram desse livro pra mim, e as pessoas falavam que a protagonista enganava você até o final do livro. E aí você percebia isso no final, você ficava, caramba, a protagonista me enganou. Eu não tive essa percepção em nenhum momento. Mesmo agora, depois de reler, que eu tava prestando atenção nisso pra ter certeza de que eu não ia ser enganada. Eu acho que talvez as pessoas estejam falando especificamente do final. Mas isso não é enganar você durante toda a história. É enganar você pro plot. O que pra mim são coisas diferentes. Vamos falar agora sobre a segunda parte dessa história, que pra mim é a melhor. Ela é disparada a melhor. Eu acho que de início, a gente já pode começar falando da escrita dessa autora, que evoluiu muito desde o primeiro livro. Eu acho que ela conseguiu desenvolver tudo. E isso é muito bom para um escritor, porque você desenvolve não só a sua escrita, como a sua história. E vocês andam em conjunto. E ela consegue fazer isso nessa segunda história. E eu acho que é isso que eu acho impressionante. Sim, a gente tem essa parada dos sentimentos que eu também já tinha falado no primeiro livro. Mas eu acho que neste livro aqui, a gente como leitor sabe mais das coisas do que da protagonista. Que é o contrário do primeiro livro, sabe? E eu gosto disso, na verdade. Eu gosto de como nesse livro a gente sabe que tem muito mais a coisa acontecendo, que por mais que a gente não saiba exatamente o que vai acontecer, a gente sabe que a protagonista tá indo para um lado errado. E a autora deixa claro que ela está indo para o lado errado. Eu acho que nesse primeiro tempo do livro, ele começa muito lento também, é igual o primeiro, ele começa mais lento, tem coisas acontecendo, parece não fazer sentido nenhum agora. E aí depois de um tempo a gente passa a saber, e aí as coisas que aconteceram antes fazem sentido agora, porque a gente já sabe. Tem um desenvolvimento de outros
personagens, tem a aparição de novos personagens, e aí a gente percebe desde pro fechamento do livro, assim, como ele é esse meio da história, ele não tem um fechamento de tudo, obviamente. A gente não tem um fechamento, na verdade a gente tem fechamento de nada, absolutamente nada. Tudo está em aberto, todos os personagens podem fazer qualquer coisa. Isso também é uma coisa que eu percebi que é diferente do primeiro livro, que eu acho que tudo o que acontece em todos os capítulos são importantes. Não é que no primeiro livro não seja importante as coisas que aconteçam, mas é que tinham alguns capítulos que eles pareciam muito arrastados. Tinha algumas coisas acontecendo que mesmo para desenvolvimento de personagem, que não era tão importante para trama da história no geral, ainda assim era muito arrastado, que você ficava com preguiça, e pensando bem, talvez seja isso que não me prendesse tanto no livro. Assim, não é uma crítica à história isso, porque eu não realmente estou falando mal, porque eu acho que faz sentido, mas é porque neste livro a protagonista parece que virou burra, do nada, assim, sabe? Não é do nada, na verdade. Eu acho que ela tem muitas funções, eu acho que ela tá muito atarefada, porque não é o Cardan que governa realmente, né? Ela meio que faz as movimentações ali por trás, e aí isso, de certa forma, sobrecarrega ela, ao mesmo tempo que ela tem que descobrir uma forma de deixar o irmão dela no trono, ao mesmo tempo que tem que descobrir como vai controlar o Cardan. Tem muita coisa acontecendo, e aí outras coisas por trás vão acontecendo, e acaba que ela fica confusa, não sabe onde focar, não sabe onde procurar, não sabe em quem confiar. Eu acho que as traições desse livro são maravilhosas, inclusive. Eu também gosto muito dessa questão dos plots que aconteceram. O plot do final é muito, muito superior ao primeiro, me desculpa, ele é muito superior ao primeiro. E não é só pelo fato do título, né, dessa questão do plot. Eu acho que é também por conta da construção que foi colocada até esse plot chegar. Pela forma que foi escrito, pela forma que foi uma coisa tão pesada, assim, uma descrição que foi pesada, que você fica em choque, porque você não imagina que isso vai acontecer. E eu também gosto de como esse livro mostra que, na verdade, a gente tem uma visão completamente diferente do Cardan, que era o príncipe, que agora é o rei. A gente tem ele como um príncipe que é mimado, que é chato no primeiro livro, que faz bullying com todo mundo. Ele é um típico cara chato, assim, da nobreza, né, de alto escalão, assim, que consegue fazer o que quer. Só que aí, com o passar do tempo, mesmo no primeiro livro, a gente percebe que ele é assim por um motivo, né, familiar, inclusive motivos pessoais. E aí, nesse segundo livro, a gente percebe que quando ele se torna rei, ele também parece ser aquele mesmo menino do primeiro livro, mas ele também tem um desenvolvimento, que mesmo que não seja mostrado pra gente a todo momento, ainda assim é muito, muito válido, e ele evolui muito, assim, drasticamente, ao ponto de que quando chega no plot do livro, a gente fica impressionado. E sim, eu sempre achei o Cardan, ele meio besta, assim, mas eu sabia que provavelmente ele ia ter essa virada de chave, né, no sentido de parar de ser um personagem tão bobo, né, digamos assim, infantil, e se tornar um cara que precisa ter essa responsabilidade, porque eu acho que ele sempre percebeu que ele precisava ter uma responsabilidade maior, e que ele tinha expectativa sobre ele de todo mundo. Então acho que no final ele só se tornou aquilo que as pessoas gostariam de ver dele, e ele não demonstra fraqueza, né, isso é uma coisa interessante. E outra coisa também que eu esqueci de falar, mas as migalhas de romance desse livro também aqui são muito melhores do que a do primeiro, porque aqui eles já estão muito mais envolvidos. Então aquela cena de romance, que vocês sabem do que eu tô falando, ela foi muito maravilhosa, você fica sedento por mais, entende? Enfim, eu não vou ficar falando muito pra não dar spoiler também. Enfim, chegamos à Rainha do Nada. Esse é o último livro da trilogia, mas pelo que eu sei, existem outros livros do universo. Eu também acho que existe um conto que eu não tenho nenhum desses livros, não pretendo ler agora também, apesar de ter gostado da trilogia. Eu acho que a escrita continuou evoluída da mesma forma que o Rei Perverso, mas eu não acho que eu tenha gostado tanto quanto eu achei que eu ia gostar. Eu acho que o primeiro plot de todos que aparece dentro do livro, que eu também não vou ficar falando pra não dar spoiler, eu acho que é um plot muito batido, que você não fica realmente chocado, e aí eu fiquei meio, nossa, Mona, é isso? Então tá bom. Eu também fiquei muito impressionado com o que aconteceu com Loki. Eu fiquei duvidando até mais da metade do livro, porque em grande parte da história de Príncipe Cruel, no geral, da trilogia, eu imaginei que um dos principais vilões da história era o Loki. E aí quando aconteceu o que aconteceu, eu fiquei tipo, não é possível. Eu estava errada este tempo inteiro. Então, no início desse livro, ele é bom, ele é envolvente, mas acontece mais coisa no início do que no final. Aí no final
final as coisas começam a ficar tão mornas, que você começa a ter essa sensação dos capítulos, parece mais com o primeiro livro em relação aos capítulos, de não se desenvolverem tanto, né? De serem capítulos que são até um pouco mais curtos, assim, que só tem desenvolvimento de personagem, que faz sentido pra história, assim, pra desenvolvimento de personagem, mas que é meio chato pro leitor. São coisas que poderiam ter se mantido do segundo livro. Eu também acho que o plot final, ele foi, assim, muito diferente, bem diferente. Eu não imaginava mesmo que isso pudesse acontecer. Eu acho que nada passou na minha cabeça nesse momento. Só que uma das coisas que aconteceu é que eu fiquei confusa. Eu acho que eu tive a mesma sensação de quando eu tava chegando no final do livro do Príncipe Cruel, há 3 anos atrás, quando eu li, não entendi nada. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia por que estava acontecendo. Eu demorei muito pra conseguir entender o que estava acontecendo, e eu acho que foi um dos motivos pra que eu não gostasse tanto dessa história. E eu acho que eles tratavam isso como uma questão de menos urgência do que parecia na minha cabeça. Então eu ficava tipo, gente, vocês precisam fazer alguma coisa. E a galera, tipo, sentada no trono, assim, ela sentada no trono, pensando o que ela ia fazer. Eu, gente, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Eu tava nessa vibe. Então eu fiquei, tipo, por que esse livro ainda tem 5 capítulos pra terminar, sendo que esse plot acabou de acontecer? Eu fiquei muito confusa. Tô confusa até agora um pouquinho. Apesar de ter entendido o motivo de acontecer e de sair desse óbvio que geralmente acontecem nas fantasias e romantasias de hoje em dia, ainda assim eu fiquei até agora sem entender o motivo dessa construção até chegar numa resolução. E eu acho que também, falando um pouco mais sobre as minhas próprias expectativas, eu tinha expectativa de algum tipo de batalha, porque isso tá sendo meio que posto em xeque desde o segundo livro. Então a gente tem essa tensão entre a terra e o mar, e aí neste livro a gente também ainda tem uma questão à parte, que é o pai dela, e aí a gente fica esses 3 contrapontos assim. E aí você fica sem entender, porque você chega no final do livro, nada acontece. E aí me desculpa, assim, falando, de novo, são mais sobre as minhas expectativas, e é por isso que eu também não gostei tanto desse livro. Mas eu achei que, mesmo sendo um livro político, de democracia, de batalha, de tipo de estratégias assim montadas, ainda assim eu esperava alguma coisa física, uma batalha ou alguma coisa sangrenta, até porque ela, a própria protagonista, e o pai são bons nisso. Então eu imaginei que ia acontecer alguma coisa, mas não, depois que existe uma resolução, a batalha simplesmente cessa como se nada tivesse acontecido. Durou menos de 5 minutos. Mas o epílogo é legal. Eu imaginava o epílogo, na verdade, como uma coisa muito, muito distante, assim, de anos depois, entre a Jude e o Cardan, onde eles iam estar se bicando, mas ao mesmo tempo eles iam demonstrar um certo tipo de amor. E não sei por que eu pensei isso, mas eu acho que é porque a gente tem tantas migalhas de romance que eu imaginei que eu gostaria de ver algum tipo de cena de romance com eles também agora no final, que não existiu tanto assim. Então acho que foi outra coisa que poderia ter, né, agora no final. E aí no epílogo a gente vê uma resolução pros prisioneiros da guerra. Inclusive, falando da guerra, antes de falar do epílogo, eu também queria que o mar tivesse aparecido mais, porque o mar foi um grande ponto no segundo livro. Ele foi muito forte, ele apareceu muito, e eu tinha muitas expectativas sobre ele no segundo livro, e ele simplesmente desapareceu no terceiro livro. Tipo assim, uma coisa aconteceu com ele lá, né, o plot aconteceu, mas eu esperava que ele entrasse nessa guerra em algum momento, nessa batalha final que ia ter. Essa batalha final, inclusive, me lembrou um pouco do filme de Crepúsculo, assim, onde no final nada aconteceu, assim, que realmente pareceu isso. E os prisioneiros de guerra, eles tiveram uma resolução também, né, cada um deles recebeu um tipo de punição, e eu gostei muito da punição de cada um deles, mas eu quero dizer que eu gostei do que aconteceu com o pai dela, e eu acho que isso, de certa forma, dá uma abertura pra uma continuação de história que eu não sei se eu gostaria. Não tô falando que a Holly Black vai escrever uma nova história, mas é porque eu acho que, de certa forma, isso fica em aberto, e eu tenho medo que daqui a um tempo, ou então que saiam outros contos ou outras histórias à parte sobre esse universo e sobre a história da Jude, que deveria ser uma coisa fechada, entende? É uma trilogia que tá fechada, não mexe, que senão vai estragar. E eu também acho que nesse livro o Cardan, ele ficou bem mais apagado do que no segundo livro, do primeiro e segundo livro. Eu entendo que rainha do nada, então beleza, a gente vai falar sobre a Jude, mas ainda assim ele faz parte da história da Jude, e apesar dele aparecer em alguns momentos que são momentos cruciais e ajudar a
ajude em muitos momentos também. Ainda assim, eu acho que ele deveria ter aparecido mais, ele deveria ter um desenvolvimento de um fechamento, sabe, pra história dele também. Porque parece que no fechamento dele ficou mais em relação a ela mesma. E a gente tinha visto que ele era muito forte, mas a gente tem algumas coisas em aberto que eu não gostei. Por exemplo, ele é forte ao ponto de controlar toda essa magia, mas ele realmente sabe controlar? Ou ele só usa quando é necessário? E a gente também tem um grande problema pra mim, que foi um problema em relação aos personagens. Porque, como eu falei, muitos personagens apareceram ao longo dessa trama, dessa história, e eu achava que eles iam ter um fechamento melhor, um fechamento mais redondinho, assim. Porque, por exemplo, eu entendo o motivo desses personagens existirem na história, mas eu achei que eles iam ter um fechamento melhor. Então, por exemplo, a Lady Asha, que é a mãe do Cardan, eu achei que ela ia ter algum motivo melhor de fechamento, assim, do porquê que ela tava fazendo aquelas coisas, porquê que ela continuou na corte, se ela se aproximou do Cardan, se não se aproximou. Enfim, ficam coisas em aberto que eu acho que tinha tempo pra ser fechado. Dito tudo isso, eu acho que, dando uma média geral pra todos esses 3 livros aqui, eu acho que ele é 4 estrelas pra mim. Apesar do primeiro livro não me prender tanto, ele é bom e, enfim, fez com que eu continuasse a história de certa forma, né? E o terceiro livro, apesar dele eu também não ter falado tão bem dele assim, não é como se ele fosse péssimo e as coisas que acontecem nele são totalmente irrelevantes. Então eu acho que ele é um bom livro, ele conseguiu me prender bastante, principalmente a partir do segundo livro. Eu acho que o final do terceiro livro também me fez ficar igual no início do livro, que eu não queria mais ler, eu tava meio cansada. Eu acho que vale super a pena. Eu acho que ele é uma alta fantasia, ele é mais focado em alta fantasia, só que ele tem essa pegada um pouco mais juvenil do que, por exemplo, Senhor dos Anéis, Hobbit, essas outras altas fantasias que são mais famosas, que demoram mais, que tem mais desenvolvimento, que tem um palavreado que é um pouco mais rebuscado. Esses daqui, ele realmente são pra, acho que é mais 16, esses daqui, se eu não me engano, mais 14 ou mais 16. Então faz sentido pra algumas pessoas lerem ele, fez sentido pra mim, inclusive. Eu acho que foi um contato muito bom, mais com a fantasia do que com o romance, e eu acho que eu não mudaria tantas coisas assim nele. Mas enfim, me diz aí nos comentários se vocês já leram esse livro, qual desses 3 é o preferido de vocês, se vocês têm alguma coisa a acrescentar ou não, mas lembre-se de ser respeitosos tanto comigo quanto com outras pessoas nos comentários, tá? Beijo. Até o próximo vídeo.